Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, é um prazer tê-los aqui novamente para darmos continuidade no nosso estudo nas lições bíblicas da classe Adultos da revista CPAD do terceiro trimestre, cujo título geral é Tempo, Bens e Talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. E dessa vez nós vamos estudar a lição de número 12, a mordomia do cuidado com a terra. Tudo que você precisa saber sobre a nossa maneira de abordar a lição está nesse slide. É só você pausar aqui e fazer essa leitura para entender isso. A compreensão desse PowerPoint ela é bem maior quando se assiste essa apresentação inteira no YouTube, porque na verdade ela é uma combinação dos slides com a minha fala. Então, quando você assiste tudo, você consegue ter um entendimento maior. Tá? Estou falando mais para quem recebe pelo WhatsApp esse material e muitas vezes acaba não assistindo a web aula e fica sempre faltando algum raciocínio porque não dá para colocar tudo no slide e a gente completa isso com a fala. E se você gostar, você pode dar um like para que o YouTube ranqueie melhor essa web aula e outras pessoas tenham acesso a ela e possam receber também o material gratuitamente para ajudar nos seus estudos, ok? A gente passa então para os objetivos específicos dessa lição, que é 1. Destacar que o homem foi criado para ser mordomo de Deus. 2. Mostrar como Deus concedeu a terra aos homens. E 3. Apresentar o homem e sua relação com a terra. Esses são os 3 objetivos específicos. O texto áureo dessa lição diz: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a ele aos filhos dos homens. E a verdade prática: o salvo em Cristo deve ter uma consciência bíblica de sua responsabilidade com o meio ambiente. A gente passa então para a leitura bíblica em classe, em Gênesis 1, 26 a 30, que diz o seguinte, versículo 26 até o versículo 30. Na verdade, você pode pausar aqui e fazer a sua leitura. Eu não selecionei nenhum versículo em especial, e você também pode complementar essa leitura com a leitura diária, que é feita de segunda a sábado, mas você que é professor, de repente, distribuir 6 post-its para os seus alunos e fazer uma leitura sequencial já no momento em que você iniciar a leitura bíblica em classe, ok? Aí a gente passa então para a introdução da lição e a parte que eu selecionei em amarelo, que é a parte que eu entendo que pode ser uma síntese da introdução, diz o seguinte: nessa lição faremos uma reflexão bíblica sobre a responsabilidade humana com o ambiente natural. E eu sempre ponho a conclusão para saber até onde o comentarista expandirá o seu pensamento, e a parte que eu selecionei em amarelo diz o seguinte: o pecado transtornou a natureza, mas há promessa de Deus para a restauração da terra. Isso ocorrerá quando o Senhor Jesus implantar pessoalmente o reino milenial neste mundo. Então, essa combinação é para que você saiba até onde o comentarista expandirá o assunto e assim você consegue assimilar melhor, ok? A gente passa então para esse slide que apresenta todos os tópicos da lição. A gente tem o primeiro: o homem foi criado para ser mordomo de Deus. 2. Deus concedeu a terra aos homens. 3. O homem e sua relação com a terra. E esse tem mais um tópico, tá? A mordomia do meio ambiente. Então, é uma aula bastante extensa, ok? A gente tem no primeiro o mordomo da terra. 2. A terra habitável. No tópico 2 a gente tem a terra é do Senhor, a natureza uma dádiva da graça de Deus e a missão de governar a terra. No 3 a gente tem a terra antes do homem, a terra depois da criação do homem e a terra depois da queda. E no 4 a gente tem a falha do homem na mordomia da terra e depois a degradação da terra. Então esses são os tópicos dessa lição. E o terceiro ponto do quarto é a restauração da terra. E aí, como sugestão de gestão do tempo para os professores, eu coloquei 10 minutos para o primeiro, 20 para o segundo, 20 para o terceiro e 20 para o quarto, que dá um total de 70 minutos, que é 1h10 que a gente tem, em geral, na maior parte das salas de aula de escola dominical. E aí você que é professor, veja quais dos tópicos são mais importantes e distribua melhor a sua aula dentro daquilo que você programar, ok? Então a gente passa para o primeiro tópico, que vai falar sobre o mordomo da terra.
e a terra habitável. A gente vê isso a partir do próximo slide, ok? A gente tem, então, o mordomo da terra. Aqui está o texto, a parte que eu selecionei, que é a mais importante, que está em amarelo. Deus chamou o homem para ser o mordomo da criação. E aqui eu faço uma ressalva importante para você ter atenção nesse trecho, pois só a parte em amarelo corresponde diretamente ao título O Mordomo da Terra. O restante do texto indica outro assunto, tá? Você vai ler, você vai entender isso, que está mais ligado à questão de criacionismo e evolucionismo. Aí você que sabe o que você vai fazer dentro do seu estudo, se você vai aproveitar isso, que pertence, na verdade, a outro assunto, ou se você vai tentar expandir a primeira parte que fala do homem como mordomo da criação, ok? Então a gente passa para o segundo, a terra habitável. A parte que eu selecionei é o próprio texto bíblico de Isaías 45 e 18, e o que eu tenho a dizer sobre esse ponto é, como esse trecho trata de um assunto de constatação óbvia, ou seja, Deus fez a terra para ser habitada, e nós a habitamos de fato, logo não vejo necessidade de nenhum comentário adicional, ok? Então, você lendo o texto, acho que não há necessidade de se comentar, porque é fato, nós estamos aqui, Deus criou a terra e ela está habitada, ok? A gente finaliza assim, então, de forma objetiva, o direcionamento para você poder expandir o seu estudo no primeiro tópico. A gente parte, então, para o segundo, a terra é do Senhor. Depois, a natureza, uma dádiva da graça de Deus. E terceiro, a missão de governar a terra. A gente faz isso a partir do próximo slide. Então, começa com a terra é do Senhor. A parte que eu selecionei em amarelo é o que o Criador espera de nós é o zelo, o cuidado e a sabedoria para exercer a nossa mordomia sobre a terra. E aí eu coloquei também o segundo ponto junto, porque corresponde praticamente ao mesmo assunto. A natureza, uma dádiva da graça de Deus, parte em amarelo. Por meio dela, Deus nos garante o ar, a água, o sol, a chuva, a germinação das plantas, o fruto e os alimentos necessários à nossa subsistência. Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos, Mateus 5,45. E aqui, então, com esses dois pontos, o comentarista parece reforçar a necessidade de zelo total para com essa dádiva inestimável e impagável que é a natureza, fruto da bondade de Deus. A gente parte então para o terceiro ponto, a remissão, a missão de governar a terra. E aqui eu coloquei Deus governa o cosmos, porque o comentarista nesse ponto, parece que o objetivo dele é o de demonstrar que o único que realmente sabe preservar, administrar e recriar todos os aspectos da natureza é o próprio Criador, Deus, porque nesse ponto só fala de Deus, então não tem nada a ver com o homem como mordomo do cuidado com a terra, ok? A gente fecha, então, mais uma vez de forma objetiva e clara esse ponto, para dar um direcionamento para você expandi-lo, e parte, então, para o terceiro tópico. A gente tem a terra antes do homem, a terra depois da criação do homem, e, por último, a terra depois da queda. E a gente vê isso a partir do próximo slide. Então, a terra antes do homem, a parte selecionada em amarelo é o próprio texto bíblico. E aí, o que eu fiz? Juntei também o segundo ponto, a terra depois da criação. Você pode fazer a leitura dos pontos em amarelo, porque pertence praticamente ao mesmo assunto, por isso eu coloquei junto. E aí, sobre esse ponto, o que eu tenho a dizer é o seguinte: como esses dois pontos estão bem claros e se completam, acredito que a leitura das referências seja suficiente para o seu entendimento. Então, você lê o que está aqui, os textos indicados, e lê as referências, você fecha de forma adequada ao entendimento básico sobre essa questão, ok? Aí a gente parte então para o terceiro ponto, a terra depois da queda. Aí eu selecionei a parte de baixo, em amarelo, a ecologia do planeta foi prejudicada pela ação pecaminosa do homem, Romanos 8, 20 e 21. Por causa dele, o ambiente natural tornou-se hostil à sobrevivência humana. E aí, sobre esse ponto, a dica é: você pode compor seu raciocínio para o trecho em amarelo, aproveitando parte da lição apontada abaixo. Ó, lembra? Lá na lição 9, você pega o tópico 2, a Bíblia e a mordomia do trabalho, e vai no ponto 3, o trabalho depois da queda. Você consegue compor seu raciocínio para essa parte, ok? Assim a gente fecha o terceiro ponto e parte para o quarto, a mordomia do meio ambiente. Aí a gente tem a falha do homem na mordomia da terra, a degradação da terra
e a restauração da terra. A partir do próximo slide, então a gente tem a falha do homem na mordomia da terra, o trecho em amarelo, você pausa aqui, faz a sua leitura, e o que eu tenho aqui para complementar, é uma dica, que você leia sobre algum projeto importante sobre desenvolvimento sustentável e ou peça para os seus alunos, você que é professor, pesquisarem o tema e trazerem resumos para apresentarem na aula. Veja a minha recomendação no próximo slide sobre a Fundação Toyota. Então tá aqui, ó. A Fundação Toyota é uma fundação incrível que tem projetos em várias áreas, projetos chamado ambientação, por exemplo, que ajuda prefeituras a utilizar bem a água e fazer uma série de coisas que economiza dinheiro, economiza água e economiza e melhora o ambiente. Então entra lá no site, é só digitar Fundação Toyota no Google e você vai achar, você pode ler alguma coisa, pegar algum projeto desse e apresentar em sala de aula. É sensacional e aí a gente traz a lição da teoria para a prática. Eu gosto muito disso e acho que as nossas lições deveriam sempre ter esse link da teoria para a prática, tá? Então fica aí essa recomendação para vocês. A gente parte então para o ponto 2 e 3, coloquei junto também porque acredito que dá para vocês tratarem juntamente esses dois pontos. Como não dá para tratar profundamente cada um desses pontos, você pode uni-los e refletir de uma única vez. Porque esse, por exemplo, sobre a restauração da terra, ele está mais ligado à questão escatológica, né? O Senhor nosso Deus prometeu um dia restaurar plenamente o nosso planeta. Aí você tem vários versículos de Isaías, versículos de Romanos, versículos de Apocalipse, que você precisa refletir de uma maneira exaustiva para entender, né, a questão do novo céu, da nova terra, da restauração da fauna, da flora, do novo mundo, de uma série de questões que não dá para tratar nessa lição de maneira exaustiva, você só vai poder fazer uma leitura superficial, ok? Então fica aí a dica para você ler juntamente esses dois pontos e as referências bíblicas. Assim a gente chega ao final do terceiro ponto, do quarto ponto, do quarto tópico, a mordomia do meio ambiente, e parte então para a conclusão. A gente lê novamente a conclusão que a gente já tinha lido, agora ela é inteira. Antes da queda, o ambiente natural era perfeito, sem alterações climáticas, sem catástrofes ou fenômenos que ameaçassem a vida humana. No entanto, depois da desobediência do homem, a voz de Deus, tudo mudou. Houve um prejuízo imenso, tanto para o homem quanto para a terra. O pecado transtornou a natureza, mas a promessa de Deus para a restauração da terra. Isso ocorrerá quando o Senhor Jesus implantar pessoalmente o reino milenial neste mundo. Será um tempo glorioso, né, irmãos? Então, é uma lição muito boa, dá para refletir sobre vários pontos adequadamente, porque faz parte do nosso cotidiano. Então, eu desejo a todos uma excelente aula, espero ter contribuído de alguma forma, e se Deus quiser, a gente se vê na semana que vem. Deus abençoe a todos e até lá.